Muito bem, vamos começar a falar então de química orgânica e vamos começar falando sobre as classificações de carbono e classificações de cadeias carbônicas. As principais classificações de carbono são quanto à hibridização e quanto ao número de carbonos ligados ao carbono que estamos classificando. Quanto à hibridização, um carbono pode ser sp3, sp2 ou sp. No caso do carbono sp3, ele apresenta arranjo tetraédrico e 4 ligações simples. Isso que é um carbono sp3. Um carbono que apresenta 4 ligações simples. Um carbono sp2 é um carbono que apresenta arranjo trigonal plano, porque está ligado em 3 ligantes e não sobra par de elétron nele. E o carbono sp2 sempre estará realizando uma ligação dupla e 2 simples. Já o carbono sp apresenta arranjo linear, porque está ligado em 2 ligantes e não sobra par de elétron nele. O carbono sp sempre estará fazendo ou 2 ligações duplas, ou uma ligação tripla e uma ligação simples. Aqui eu coloquei outras coisas aí em verde e em azul para você ver que existe. Muito bem. Em primeiro lugar, o carbono é considerado saturado quando está fazendo 4 ligações simples. E se o carbono estiver fazendo pelo menos uma dupla ou pelo menos uma tripla, ele é considerado carbono insaturado. Outra coisa, uma ligação simples é sempre uma ligação sigma. Uma ligação dupla tem sempre uma ligação covalente sigma e uma ligação covalente π. Uma ligação tripla sempre terá uma ligação sigma e 2 ligações π. Maiores esclarecimentos sobre os estados de hibridização, as ligações π e as ligações sigmas, estão em um material gravado lá no plural, um material meu gravado lá no plural, disponibilizado para vocês. Outra classificação importante dos carbonos é a classificação que relaciona ao número de ligações com outros carbonos. Então, um carbono será considerado, classificado como quaternário, quando ele realizar ligações com 4 outros carbonos. Esse carbono central é um carbono quaternário porque está ligado a 4 carbonos. Um carbono será classificado como terciário quando estiver ligado a 3 outros carbonos. Eu deixei aí 2 exemplos. E no exemplo do carbono tetraédrico, você vê que ele está ligado com um átomo X, que não é carbono. As outras 3 ligações são com carbono, é um carbono terciário. Um carbono é classificado como secundário quando está ligado a outros 2 carbonos. E um carbono é classificado como primário quando está ligado a apenas um outro carbono. Outra coisa que eu quero falar aqui é o seguinte: quando a gente classifica o carbono como saturado ou insaturado, não interessa com quem o carbono está ligado. A gente vai ver que nas classificações de cadeias carbônicas, a gente considera a cadeia insaturada quando tem insaturação dupla ou tripla entre carbonos. Mas no caso da classificação de carbono, não interessa com quem ele está ligado. Se ele estiver fazendo um C dupla O, ele já é um carbono insaturado, porque o carbono está realizando uma insaturação. Na cadeia carbônica é diferente. A cadeia carbônica insaturada é quando a dupla ou tripla é entre carbonos. Classificação de cadeias carbônicas. Uma cadeia carbônica é dita aberta ou acíclica quando não apresenta nenhum ciclozinho, nenhum fechadinho. Uma cadeia cíclica ou fechada
vai apresentar um ciclo fechadinho assim. Então aqui você tem uma cadeia cíclica ou fechada, e aqui você tem uma cadeia aberta. É isso. Ah, mas ali tem uma dupla entre carbonos. Nós estamos falando de cadeia aberta ou fechada. É verdade, essa é uma cadeia fechada e insaturada. Uma cadeia pode ser considerada normal ou ramificada, dependendo se tem ramo de carbono ou não. Essa é uma cadeia normal, não tem nenhuma ramificação. E essa é uma cadeia ramificada, mas ela é ramificada por causa daquele carbono que está em azul. Ramificação de cadeia carbônica é ramificação de carbono. O ramo tem que ter o mesmo material do tronco. Você nunca viu uma árvore com galho de vidro. Aquele C-O não torna essa cadeia carbônica ramificada. Se não tivesse aquele CH3 azul lá em cima, essa era uma cadeia normal, sem ramificação. Mesmo com o O, porque O não é ramificação. Ramificação de cadeia carbônica tem que ser de carbono. Então aqui você tem exemplo de cadeia ramificada. Veja que na fórmula de traços, bico e ponta sem nada é carbono. Então, o O eu não posso deixar sem nada lá, porque senão seria uma dupla com carbono. Eu tenho que colocar o oxigênio ali, porque ponta sem nada é carbono. Então aqui você tem uma cadeia ramificada, por causa da ramificação, por causa do metil. E aqui você tem uma cadeia normal. Uma cadeia carbônica também pode ser considerada saturada ou insaturada. O que é uma cadeia saturada? Quando todos os carbonos são saturados. Quando não tem nenhuma ligação dupla ou tripla entre carbonos, eu digo que é uma cadeia saturada. Isso é uma cadeia fechada, normal e saturada. Isso é uma cadeia fechada, normal e insaturada, porque tem uma dupla entre carbonos. Aqui você tem cadeia fechada insaturada, cadeia aberta insaturada, cadeia fechada insaturada, cadeia aberta insaturada. A cadeia carbônica ainda pode ser homogênea ou heterogênea. Quando que a cadeia é heterogênea? Quando tem heteroátomo. O que é um heteroátomo? Um heteroátomo é um átomo diferente de carbono entre carbonos. Isso aqui não é um heteroátomo. É um átomo diferente. O oxigênio é um átomo diferente de carbono, mas não está entre carbonos. Então essa cadeia não é heterogênea, porque não tem heteroátomo. O heteroátomo é um átomo diferente de carbono entre carbonos. Esse nitrogênio é um heteroátomo, esse oxigênio é um heteroátomo, esse oxigênio é um heteroátomo. Se a cadeia for fechada e heterogênea, eu posso dizer que ela é heterocíclica. Se ela é fechada e homogênea, eu posso chamá-la de homocíclica. Tem uma outra classificação que não é de carbono, é de composto orgânico, que é a classificação que diz que uma cadeia é aromática ou alifática. O que é uma cadeia aromática? É uma cadeia que tem benzeno. O que é uma cadeia alifática? É uma cadeia que não tem benzeno. O que é o benzeno? O benzeno é isso aqui. São 6 carbonos, formando um ciclo, com duplas alternadas. Essas duplas alternadas, por que é alternada? Ou conjugada? Dupla simples, dupla simples, dupla simples. Isso que é dupla alternada ou dupla conjugada. Essas duplas, elas ficam mudando de lugar. Chama ressonância e deixa o benzeno mais estável, menos reativo. O benzeno pode ser simbolizado dessas duas maneiras, e geralmente eles vêm assim. Se o composto orgânico apresentar benzeno, é aromático. Se não apresentar benzeno, é alifático.